Já se perguntou como as várias religiões estruturam e apresentam a sua própria fé? Se pertence a alguma denominação, sabe como ela desenvolve a fé que você professa? Esse é um assunto muito importante, é sobre isso que trataremos na aula de hoje. Seja bem-vindo ao Evangelho para você. Essa é a sexta aula do nosso estudo introdutório sobre a teologia sistemática. E a aula de hoje é sobre as abordagens da teologia sistemática. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu queria convidar você a considerar se inscrever no nosso canal. Se passa por aqui e costuma assistir os nossos vídeos, 5 ou 6 minutos que seja, eu convido você a se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, curtir o nosso trabalho, compartilhar esse vídeo com algumas pessoas que você sabe que se interessa por disciplinas bíblicas, estudos teológicos, pela palavra de Deus. Se você acha que esse é um conteúdo importante, que pode influenciar pessoas a pensarem melhor sobre Deus, conhecerem melhor o Deus Criador dos céus e da terra, então eu convido você a participar, a se engajar nesse projeto e, além de consumir esse trabalho, também participar compartilhando esse projeto. Na aula passada, nós tivemos o contato com um conteúdo muito importante nesse sentido de apresentação da teologia sistemática. A gente fez uma grande análise da organização do pensamento sistemático a partir de 13 mestres da igreja. Nós fizemos, assim, um estudo cronológico, nós fomos através dos séculos, buscando o pensamento dos principais mestres da igreja e procurando entender como esse pessoal desenvolveu o pensar teológico. Nós começamos no século II, a era pós-apostólica, com Clemente de Alexandria, e fomos até o século XVI, finalizando com o teólogo reformador João Calvino. E nós começamos a perceber como esses indivíduos pensaram o saber teológico, como eles estruturaram os elementos da fé. E a partir daí, nós chegamos a algumas conclusões. Se você quiser se aprofundar sobre elas, dê uma passada nessa playlist aqui, nas aulas passadas, na aula que antecede essa aqui, então você verá o conteúdo completo. Na aula de hoje, nós iremos aprender um conteúdo muito importante: os fundamentos e as abordagens da teologia sistemática nas tradições cristãs. Aqui eu escolhi especificamente 3 delas: a teologia católica romana, a teologia protestante mais tradicional e a teologia luterana. Como essas 3 ramificações do cristianismo abordam o pensar, o saber teológico, como essas entidades estruturam o pensamento cristão, os elementos da fé evangélica, como eles abordam, como eles professam a fé, o conteúdo da fé que nós fiéis professamos. O nosso itinerário será constituído de 4 pontos. No primeiro, nós iremos ver a abordagem da teologia sistemática propriamente dita. Depois, nós iremos ver as fontes da teologia sistemática. E, em terceiro plano, iremos ver como é que a teologia sistemática é classificada, onde essa disciplina está na ordem das disciplinas cristãs. E, em último lugar, nós iremos ver a parte da metodologia. Qual é o método que os teólogos sistemáticos usam para trabalhar a teologia sistemática? Iremos agora entrar, de fato, no assunto de hoje. E iremos começar com uma grande tradição cristã, que é a Igreja Católica Romana. Como essa instituição estrutura e apresenta os elementos da fé que essa igreja professa. É uma instituição importante, muito antiga, e não deve ser passada em branco quando o assunto é dogmática ou teologia sistemática. Então, eu escolhi aqui, para apresentar o pensamento dessa instituição, um um teólogo de renome, bem conhecido no meio católico romano, o Gerhard Ludwig Müller. Se eu não estou enganado aqui, o nome desse homem foi até cotado como um dos principais para exercer o papado no último conclave. Nós sabemos que não foi ele o escolhido, foi outra pessoa, mas ele era um dos nomes mais cotados para substituir o Papa Francisco. Por que então que ele foi escolhido para os propósitos aqui da nossa aula? Porque, além de ser uma grande influência na teologia católica romana, ele tem uma dogmática traduzida para o português. E ali ele faz a estrutura e a abordagem do pensamento sistemático segundo a sua visão como teólogo católico romano. Vamos a ela então para percebermos como essa instituição estrutura e apresenta a fé que professa. O nome dessa dogmática é Dogmática Católica, de Gerhard Ludwig Müller. Essa dogmática está estruturada em 12 capítulos.
No capítulo 1, ele fala sobre a epistemologia da teologia da revelação. No capítulo 2, o ser humano como destinatário da autocomunicação de Deus é o tema dessa sessão, ou seja, antropologia cristã. No capítulo 3, ele fala sobre a autorrevelação de Deus como criador do mundo. É, em outras palavras, a doutrina da criação. No capítulo 4, ele fala sobre a autorrevelação do Criador como Deus de Israel e Pai de Jesus Cristo. Essa é a teologia própria, teologia propriamente dita, o estudo sobre Deus. No quinto capítulo, ele desenvolve o tema da revelação de Jesus como Filho do Pai e mediador do reino de Deus. É a cristologia barra soteriologia. Ele fala sobre a doutrina de Cristo e sobre a doutrina da salvação. Indo para o capítulo 6, ele aborda a revelação do Espírito do Pai e do Filho. O Espírito que procede do Pai e do Filho. Isso aqui ele tira isso aqui também dos pais da igreja. Em outras palavras, é a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Indo para o capítulo 7, ele fala sobre a autorrevelação de Deus como o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a doutrina da Trindade. Como a Trindade desenvolvia os laços de amor. Esse é o tema da 7ª sessão. No capítulo 8, o tema é a Mariologia, um assunto muito importante para essa instituição religiosa. A doutrina sobre a Mãe de Cristo, modelo, e ele estrutura textualmente da seguinte maneira: a Mãe de Cristo, modelo da existência cristã e tipo de igreja. Em outras palavras, Mariologia, a doutrina, o estudo sobre Maria, a Mãe de Cristo, como está na própria dogmática, no capítulo 8. Indo para o capítulo 9, ele vai desenvolver então a temática da autorrevelação do Deus Trino na realização do ser humano, que é a escatologia, a doutrina das últimas coisas. No capítulo 10, a igreja, o novo povo de Deus da aliança, é o tema dessa sessão. Em outras palavras, a eclesiologia, a doutrina da eclésia, nome grego para a igreja, doutrina da igreja. No penúltimo capítulo, 11º, ele aborda a doutrina dos sacramentos. Ele vai desenvolver, como sabemos, os 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. E, finalmente, no capítulo 12º, a comunhão de vida com Deus no Espírito Santo é o tema dessa última sessão. A doutrina da graça, os meios de graça, nossa relação com Deus no Espírito Santo. Essa foi a abordagem católica romana na visão do teólogo bem renomado Gerhard Ludwig Müller. Agora nós iremos fazer algumas considerações a respeito dessa dogmática a partir de uma visão mais protestante. Vamos fazer apenas 3 considerações aqui. A primeira é sobre a centralidade de Cristo e a Mariologia. A tradição protestante, como sabemos, vê a Mariologia, a doutrina sobre Maria, que o autor católico aborda no capítulo 8, nós protestantes vemos como uma ênfase indevida e não fundamentada biblicamente, pois essa abordagem sobre a Mariologia desloca a centralidade da obra exclusiva de Cristo como mediador, como podemos ver em 1 Timóteo 2,5. A centralidade de Cristo ali é registrada. A teologia protestante entende que a maneira como a instituição católica romana aborda a Mariologia tende a desfocar a obra central de Cristo para Maria. É a visão protestante sobre a dogmática católica. Em segundo plano, enquanto Gerhard Müller dedica um capítulo inteiro à Virgem Maria, a doutrina da Mariologia, por outro lado, a dogmática protestante não faz da Mariologia um locus teológico, mas a compreende dentro da história da redenção como serva de Deus e exemplo de fé, sem atribuir-lhe papel normativo ou tipológico na vida da igreja. Esse é um aspecto importante em relação para trabalharmos a relação da dogmática católica para a dogmática protestante. Segunda consideração a fazer é sobre os sacramentos e a graça. Na dogmática católica, os sacramentos abordados pelo Müller no capítulo 11º são meios indispensáveis da graça, meios indispensáveis da graça. Esses meios são vinculados ao que ele chama de munus sacerdotal de Cristo, exercido pela igreja. Nós iremos aprofundar um pouco esse tema nas aulas seguintes.
Em segundo lugar, na teologia protestante, os sacramentos são reduzidos de 7 para 2. São eles o batismo e a ceia do Senhor. Esses sacramentos são sinais e selos da aliança da graça, e não meios autônomos que comunicam graça, ex opere operato. Essa expressão latina significa que sai do próprio ato do sacramento uma graça que é comunicada que é comunicada à pessoa que se submete ao sacramento. Na teologia protestante, não há graça ex opere operato, ou seja, dos sacramentos não sai nenhum tipo de graça. Pelo contrário, os sacramentos são apenas instrumentos que confirmam a fé dos crentes, cujo fundamento é sempre a obra de Cristo e a ação soberana do Espírito. Traduzindo em outras palavras aqui, para a dogmática católica, os sacramentos são meios pelos quais graça é infundida no fiel. Para os protestantes, o ato sacramental não comunica nenhum tipo de graça, não infunde graça no fiel, mas são apenas selos, sinais que confirmam a fé dos fiéis. O fundamento da salvação dos crentes está solidificado unicamente, exclusivamente, na obra de Cristo e na ação soberana do Espírito. Nenhuma graça é infundida ao fiel através dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia. É apenas uma confirmação da fé dos eleitos, digamos assim. Porque todo o fundamento da salvação, na visão protestante, e é a que eu subscrevo, está sobre a obra de Cristo. Cristo é que fundamenta. A obra de Cristo é a obra pela qual a fé do eleito, do cristão, é fundamentada, e também na ação soberana do Espírito Santo. Passemos agora sobre a última consideração, uma comparação entre a revelação e a autoridade. O capítulo inicial sobre a epistemologia da teologia da revelação já evidencia uma diferença de princípio. Ou seja, na dogmática católica, a revelação se dá pela escritura e pela tradição viva da igreja interpretada pelo magistério. A teologia católica romana, para você entender a teologia católica romana, você tem que entender essas 3 coisinhas aqui. Ela se baseia na escritura, pela tradição viva da igreja, e tudo isso tem que ser interpretado pelo magistério da igreja, que é a interpretação dos mestres dessa instituição. Agora, a teologia protestante sustenta a doutrina do sola escritura, somente a escritura, entendendo que a escritura é a única regra infalível de fé e prática suficiente para nos conduzir ao conhecimento de Deus e à salvação, sendo a tradição apenas um testemunho subordinado. E aqui eu quero tirar um ponto que às vezes é atribuído aos protestantes, mas que não é verdade. Muitas vezes nós somos taxados como pessoas que consideram a tradição, a interpretação dos pais da igreja, a literatura extra-bíblica como lixo. Isso é uma atribuição falsa aos protestantes. O protestantismo tradicional, bem como estamos estudando aqui, não considera a literatura pós-apostólica dos pais da igreja, dos mestres da igreja, como lixo. Toda essa literatura é válida, serve como fonte para a teologia sistemática, mas ela não é a regra de fé e prática da igreja protestante. Em outras palavras, toda a literatura, toda a tradição da igreja só é válida se for ratificada pela doutrina escriturística da palavra de Deus. Toda a tradição, toda a literatura tradicional, seja dos pais apostólicos, seja dos teólogos mais modernos, tudo isso só é válido se estiver subordinado à doutrina do sola escritura, do somente a escritura. É isso que significa sola escritura, apenas a escritura, somente a escritura. Não é que nós somos adeptos do chamado biblicismo enganoso, aquela pessoa que, a pretexto de considerar só a Bíblia, relega toda a tradição da igreja como lixo. Nós não fazemos isso. Nós consideramos toda a tradição literária pós-apostólica como válida,
se ela estiver ratificada pela Escritura Sagrada. Então, é isso que significa crer na doutrina do sola Escritura. A tradição literária cristã não é normativa se ela estiver contraposta à Escritura Sagrada, porque a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, sendo a tradição apenas um testemunho subordinado a ela. Esse ponto ficou claro? Então nós iremos seguir agora para outra ramificação cristã, a luterana. Iremos agora perceber como essa ramificação do cristianismo estrutura e apresenta a fé que professa. E para isso nós iremos analisar uma dogmática muito robusta também, de linha luterana, traduzida para o português sob o título Dogmática Cristã, um manual sistemático dos ensinos bíblicos. Dogmática Cristã, um manual sistemático dos ensinos bíblicos. O seu autor é John Theodore Miller. E a apresentação do conteúdo, de acordo com essa vertente cristã, é a seguinte. Em primeiro lugar, ele apresenta a natureza e conceito da teologia. É uma parte introdutória, os prolegômenos. Em segundo lugar, a doutrina das Sagradas Escrituras é apresentada. No capítulo 3, a doutrina de Deus, a teologia propriamente dita. Capítulo 4, a doutrina da criação. Capítulo 5, a doutrina da providência divina. Indo para o capítulo 6, ele fala sobre a doutrina dos anjos, ou angiologia. No capítulo 7, a doutrina do ser humano é abordada, a antropologia. No capítulo 8, a doutrina do livre-arbítrio é o tema da sessão. É uma temática muito importante que vai lidar com as nossas vontades, a nossa volição. No capítulo 8, a graça de Deus para com a humanidade pecadora é a doutrina central desse capítulo. Capítulo 10, a doutrina de Cristo, ou cristologia. Capítulo 11, a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. Capítulo 12, a conversão ou a outorga da fé. Capítulo 13, a justificação pela fé, doutrina fundamental nessa teologia, a teologia luterana. Capítulo 14, a doutrina da santificação e das boas obras. Capítulo 15, a doutrina da perseverança, perseverança dos santos, como visto em outras tradições. Capítulo 16, a doutrina dos meios da graça. Capítulo 17, lei e evangelho, algumas divisões da lei. Capítulo 18, a doutrina do santo batismo. Capítulo 19, a doutrina da santa ceia. Capítulo 20, a doutrina da igreja cristã. Capítulo 21, do ministério público. Capítulo 22, da eleição eterna ou predestinação. Capítulo 23 e último, das últimas coisas ou doutrina da escatologia. Nós não precisamos fazer nenhuma consideração, porque essa teologia, ela se alinha um pouco à teologia protestante, porque é uma teologia protestante, uma teologia luterana. A última abordagem fica por parte da teologia protestante mais tradicional, também chamada de teologia reformada. E para fazer essa análise, nós vamos tomar como princípio aqui, uma teologia bem já difundida no meio protestante, que é a teologia sistemática do autor Louis Berkhof, um autor de renome nesse meio. Então nós iremos partir desse ponto aqui. Nesse sentido, ele aborda todo o pensamento cristão em apenas 6 pontos. É uma teologia sintética. A primeira parte, ele aborda a doutrina de Deus, teologia própria. Segunda parte, a doutrina do homem com relação a Deus é abordada, a antropologia, digamos assim. Na terceira parte, a doutrina da pessoa e obra de Cristo. Quarta parte, a doutrina da aplicação da obra de redenção, é a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. Quinta parte, a doutrina da igreja e dos meios de graça, a eclesiologia e a doutrina dos sacramentos. E na sexta parte, a doutrina das últimas coisas, ou a escatologia. É assim que está abordada a teologia sistemática de acordo com os óculos da teologia protestante mais tradicional. Eu não peguei aqui nenhum exemplo de teologia protestante pentecostal ou neopentecostal, se tiver, porque não é o propósito do nosso estudo aqui. Superados esses pontos, nós iremos agora para as fontes da teologia sistemática. Em outras palavras, quais são as fontes pelas quais os teólogos sistemáticos buscam conteúdo para estruturar e desenvolver a teologia sistemática? O teólogo Alistair McGrath, ele nos fornece
as fontes da teologia sistemática. Em primeiro lugar está posta a Escritura Sagrada como a fonte primeira da teologia sistemática. Depois ele coloca a razão, em seguida a tradição e, em último lugar, a experiência religiosa. Vejam aqui, a estrutura está colocada da seguinte maneira: Escritura, a razão, tradição e experiência religiosa, experiência cristã. Mas a Escritura está colocada em primeiro lugar, significando que todas as outras fontes que vêm em seguida estão subordinadas a ela na visão protestante. Na visão católica, todas estão em pé de igualdade. A Escritura Sagrada, a tradição cristã e o magistério. Aqui nós temos uma diferença singular entre a dogmática católica e a dogmática protestante. E é a seguinte, que a Escritura Sagrada domina a teologia protestante. Já na dogmática católica, essa autoridade bíblica, digamos assim, é diluída, porque se coloca como autoridade também, como ensino normativo da igreja, a tradição cristã e a experiência religiosa ou magistério, a interpretação dos mestres da igreja sobre a Escritura Sagrada. Agora, outro teólogo, o Hermann Bavinck, ele coloca 3 fontes para a teologia sistemática. São elas a Escritura, a Sagrada Escritura, a confissão da igreja e a consciência cristã. São essas 3 fontes. Mais uma vez, a confissão da igreja e a consciência cristã, que é a razão também, essas 2 últimas estão subordinadas à Escritura Sagrada. Preservamos então aqui a doutrina do sola Escritura mais uma vez. Fechado esse ponto, iremos para o penúltimo ponto de nossa aula de hoje, a classificação da teologia sistemática. Esse é um ponto bem simples, só para a gente saber aonde está localizada a disciplina de teologia sistemática entre as muitas disciplinas do estudo cristão. Mais uma vez aqui, seguindo o pensamento do Alistair McGrath, ele diz o seguinte: em primeiro lugar estão os estudos bíblicos. Em segundo, a teologia sistemática. Então, qual é a classificação feita por esse teólogo aqui? É que a teologia sistemática ocupa o segundo lugar entre as disciplinas bíblicas. Estudos bíblicos, em primeiro lugar, teologia sistemática em segundo, em terceiro vem a teologia histórica, em quarto a teologia pastoral, quinto a teologia filosófica e, em último lugar, a espiritualidade ou teologia mística. Essa é a ordem dele aqui. Então, para os propósitos do nosso estudo, essa estrutura, ela está boa. Iremos agora para o último ponto, a metodologia. Qual é o método escolhido pelos teólogos para desenvolverem o seu pensamento sistemático? Há 2 métodos aqui. Existem mais, mas eu vou colocar esses 2 aqui e vai servir para os propósitos do nosso estudo. O primeiro é o sistemático, o primeiro é o método sintético e o segundo o método analítico. O método sintético começa da causa para o efeito. O método sintético começa estudando a pessoa de Deus, depois os meios estabelecidos por Deus para a reconciliação do homem com Deus e, em último lugar, a salvação, que é a reconciliação do homem com Deus. Esse, então, é o método sintético. Começa da causa, Deus, os meios de graça e a salvação, que é a volta para Deus. O método analítico vai em caminho contrário desse que nós acabamos de ver. Ou seja, ele vai do efeito para a causa. Começa com a salvação, em seguida vem para os meios pelos quais a salvação é dada ao ser humano, a salvação é transmitida ao ser humano, e em último lugar se chega em Deus. Em outras palavras, é o método indutivo. O sintético é o método dedutivo. Ficou clara essa parte? Eu creio que sim. O método sintético parte da causa para o efeito. O analítico, do efeito para a causa, indo na linha contrária, oposta ao sintético. Eu queria finalizar então esse nosso momento com algumas aplicações práticas aqui, para que a gente possa usar todo esse conteúdo que nós estamos aprendendo aqui. Isso não é só uma coisa teórica, também nós podemos desenvolver tudo isso na prática, e essa é a importância desse assunto. Primeira aplicação, então, é sobre o aprofundamento da nossa fé. Nós devemos aprofundar a nossa fé com base em uma teologia bem fundamentada. Nós iremos fazer uma comparação das 3 linhas cristãs que nós abordamos aqui.
A comparação entre as tradições católica, luterana e reformada, ou protestante tradicional, mostra que cada abordagem parte de pressupostos diferentes sobre a revelação, a graça e a autoridade. O cristão, portanto, nesse sentido, é chamado a examinar sua fé à luz das Escrituras e compreender o porquê de suas convicções doutrinárias. Nós temos que fazer esse exame, temos que fazer esse exercício, digamos assim, de estudo, de prática, para que a gente possa descobrir em que nós estamos crendo, conhecer a nossa fé. E pode ter certeza, tudo isso fortalecerá a sua fé e evitará a coisa muito importante, o sincretismo teológico. Não queremos crer em uma mistura de coisas, em uma mistura de linhas de tradições cristãs. Nós queremos ter algo bem definido, bem esclarecido, bem estruturado, bem abordado, bem apresentado, fiel às Escrituras Sagradas, algo que seja fiel às Escrituras Sagradas, algo que seja bíblico. Segunda aplicação, e talvez até mais importante, devemos pensar em usar a teologia como guia para a vida da igreja. Esse é um ponto realmente importante. A teologia sistemática, em outras palavras, não é apenas um exercício intelectual, mas é um mapa que orienta a vida prática da comunidade cristã. A teologia sistemática é um guia que lhe faz chegar no caminho certo da fé cristã, da fé evangélica, que usa que ajuda até mesmo na vida prática da comunidade cristã. Desde o culto, os sacramentos, os meios de graça, o batismo, a Santa Ceia, até a ética e a missão da igreja. Mexe com a moral, com os costumes, com a ética da fé protestante evangélica. Ou seja, estudar suas classificações e métodos da teologia sistemática ajuda líderes e membros a aplicarem as verdades bíblicas de forma coerente e os ensinos de forma certa na adoração. Esse é um ponto importantíssimo. Em último lugar, mas não menos importante do que o que vimos, nós devemos pensar sobre cultivar a humildade e o discernimento no diálogo interdenominacional. Nós não queremos confusão com ninguém, com nenhuma tradição cristã. Pelo contrário, nós queremos o debate sólido, o debate sadio, o debate que constrói pensamentos sérios e bíblicos. Em outras palavras, compreender as diferentes abordagens teológicas, como nós acabamos de ver aqui, ou seja, a conhecer a abordagem católica, a abordagem luterana, a abordagem reformada, tudo isso permite que dialoguemos com respeito e discernimento, sem abrir mão da verdade bíblica, que é o mais importante. E isso, essa postura, desenvolve um pensamento maduro, ou seja, eu devo ser firme na minha confissão de fé, mas consciente do contexto histórico e teológico das outras tradições cristãs. É muito importante ter esse pensamento bem claro, bem distinto em nossa mente, para que a gente não possa causar confusão na cristandade. Eu queria então finalizar com a bibliografia que eu usei para essa aula. Eu usei a Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, a Teologia Histórica Filosófica de Alistair McGrath e a Dogmática Cristã de John Theodor Miller e a Dogmática Católica de Gerhard Ludwig Miller. Então, nós nos veremos no próximo encontro, se Deus nos permitir.